Oi, gente! Meu nome é Amanda Passos e estamos começando mais um Podstark, junto com alguns convidados muito especiais. Estão curiosos para saber quem são? Espera só um pouquinho e roda a vinheta. Convidados revelados, gente. Vocês querem se apresentar, por favor? Claro. Meu nome é Henrique, eu sou um estudante da Escola Estadual Guarapari, tenho 16 anos, sou cursante do segundo ano do ensino médio. Meu nome é Natália Dantassar, eu estudo no Instituto Federal, faço administração e eu estou no segundo ano do ensino médio. Meu nome é Caleb, eu tenho 15 anos e eu estudo no Dr. Silva Mello. E a primeira pergunta vai ser para você, Natália. Como surgiu a ideia de criar esse óculos, né? E o que inspirou vocês a ter essa ideia? Bom, inicialmente esse projeto nasceu de uma iniciativa científica na nossa antiga escola, porque agora a gente está estudando em escolas diferentes, mas antes estudávamos todos na mesma escola. Eu e o Henrique estávamos no nono ano e o Caleb estava no oitavo. A nossa escola é a João Lima da Conceição, ela fica próxima às margens de uma BR, uma rodovia muito perigosa, a BR-101. E bom, nós tínhamos muitos relatos de professores, alunos, que diziam que tinha dificuldade enorme de atravessar aquela rodovia para ir para um simples ponto de ônibus. Tanto é que um dos nossos colegas, o Henrique, ele passa por isso todos os dias. Sim. E bom, com essa problemática, a gente decidiu pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto, já que era algo que estava muito presente no nosso cotidiano. Então, pesquisando, a gente descobriu alguns dados bem interessantes. O fato de que parte considerável desses acidentes, tipo 21, 22%, era composta por caminhoneiros, ou seja, envolvia caminhões. E como vocês sabem, os caminhoneiros têm uma carga horária muito extensa e não tem tempo para descansar adequadamente. Sim. E fora isso, outra informação que chamou a nossa atenção foi o fato do sono ser o terceiro maior causador disso. Porque é interessante pensar que é uma necessidade básica que está sendo um grande causador de acidentes em potencial. Sim. Com isso, nós deixamos essa pesquisa um pouco para lá e ingressamos em um clube de robótica, uma iniciativa pela CEMED. E bom, na época, a escola selecionou 3 alunos para participar inicialmente desse projeto e aprendemos algumas coisas interessantes sobre programação, robótica, solda, arduinos, entre outros componentes. E bom, durante esse projeto, a gente pensou, por que a gente não pode integrar os conhecimentos que a gente tem com a nossa pesquisa para tentar encontrar alguma solução? A partir disso, começamos a ter reuniões em grupo para poder decidir como que a gente poderia trabalhar em cima dessa problemática. E nós chegamos em um pequeno esboço de ideia, no caso, um óculos que poderia identificar se a pessoa está acordada ou dormindo. A gente ainda não tinha ideia de como a gente poderia aplicar realmente na prática isso, então começamos a estudar alguns possíveis componentes para o óculos, já que a nossa ideia é que ele fosse barato e que fosse acessível a outras pessoas. Entendi. E agora eu queria saber de vocês, né? Como que foi o processo de criação do óculos e quanto tempo levou? Bem, inicialmente o nosso projeto, como a Natália disse, ele nasceu de uma iniciação científica. Né? Com todas as pesquisas, quando a gente pegou todos os dados que a gente tinha e trouxe para os nossos orientadores, a gente começou a pesquisar se a gente teria alguma tecnologia viável na questão de custo-benefício para identificar se alguém estava dormindo ou se estava acordado. A gente chegou no resultado de utilizar sensores infravermelhos, que são capazes de identificar se os seus olhos estão abertos ou fechados, com uma série de coisas muito complexas envolvendo questões biológicas, tipo a questão da pele absorver ou não essa luz, enfim, coisas muito complexas. E a gente foi e começou a testar se isso seria realmente viável. Fizemos um protótipozinho que seria um sensor e um detector, entre aspas. Né? Quando você aproximava o seu olho do sensor infravermelho e você fechava esse olho, o seu olho, o sensor ele ativava um LED de luz verde que identificava que, tipo assim, era um sinal de que seus olhos estavam fechados para realmente testar o sistema. Com base nos nossos testes, a gente teve uma quantidade assertiva de 100%, pelo que eu lembro. Então a gente conseguiu atingir a nossa meta. Com base nisso, passaram-se umas 3 semanas no máximo, acredito eu. A gente já estava com esse sistema instalado no óculos. E com esse sistema instalado, a gente começou a desenvolver todo
o que a gente tem do óculos hoje, né? Todo o design dele, modificações em código, essas coisas tudo. Mas acredito que em uma questão de 3 ou 4 semanas a gente já tinha um óculos desenvolvido, desde que a gente começou a mexer no óculos em si. E você poderia, agora que você já explicou mais ou menos, explicar em detalhes como cada peça funciona, como que foi pra gente? Sim. E as etapas? Bem, vamos começar explicando mais ou menos como é que funciona o sistema de sensoriamento do óculos, né? A gente observou alguns fenômenos naturais do corpo humano envolvendo a questão do globo ocular. Os olhos eles são capazes de roubar a luz do ambiente para formar as imagens que a gente enxerga. E a gente pensou, seres humanos não são capazes de enxergar todo o espectro de cores do universo. Né? Tanto que a gente tem tecnologias que usam, por exemplo, luz infravermelha, controle de TV, por exemplo. A gente não enxerga a luz que sai do controle e vai até a TV. A gente sabe que ela está presente ali. Aí a gente pensou, essa luz, ela pode ser muito moldável, entre aspas. Moldável no sentido de ela ser versátil na questão de potência. Essa luz, ela é utilizada em diversas áreas, como por exemplo, escaneamento de retina e até mesmo tratamento de catarata. Sim. Ou seja, são duas coisas que precisam de potências muito diferentes, porque precisa lidar com o olho só para identificar o olho, não pode ter nenhum tipo de dano ou de modificação do olho natural. E o outro, ele está ali para tratar uma doença de modo muito efetivo. Sim. Né? E como a gente viu que a luz infravermelha ela ela pode ser utilizada por longos períodos em baixa frequência, né, em baixa potência, sem causar nenhum dano ao olho, a gente pensou, vamos tentar utilizar essa luz de alguma forma para identificar se os olhos da pessoa estão abertos ou fechados. Como que esse sistema funciona? Quando seus olhos estão abertos, o seu olho ele vai ser atingido por raios de luz infravermelha. Esses raios eles vão ser absorvidos pelo olho e é isso, eles vão ficar lá, simplesmente. E não vai ser interpretado pelo seu cérebro porque é uma luz invisível para a gente. Mas quando seu olho fechar, essa luz ela vai ser rebatida, porque a pálpebra dela ela é feita de pele, né, cartilagem, um monte de coisa, que não é capaz de absorver essa luz. Essa luz ela vai ser rebatida. Com essa triangulação da luz, a gente pensou, se essa luz está sendo direcionada para algum lugar, a gente pode colocar um sensor que identifica a presença dessa luz. Então, ela bate no olho e vai em direção a um sensor. E com esse sensor, ele vai estar, entre aspas, identificando se o olho está aberto ou se está fechado. É basicamente esse funcionamento básico do óculos. Entendi. E agora eu queria saber de vocês, né? De todo mundo. Qual foi a parte mais difícil e a parte mais legal que vocês acham que foi durante o desenvolvimento do projeto? Pra mim a parte mais difícil foi a parte em que a gente tinha que decidir a posição dos componentes, porque a ideia, além de que ele fosse ser um óculos custo-benefício, mas que também ele fosse confortável para a pessoa usar. E tipo, o protótipo que a gente tem agora, que a gente está trabalhando atualmente, ele não é tão confortável de usar ainda, mesmo que a gente tenha tentado fazer ao máximo que ele fosse confortável. Fora que também tem a questão da anatomia facial que a gente enxergou nos nossos testes. O que acontece? Ele é um óculos que, na época, a gente tinha um sensor fixo. Como ele havia explicado, tinha um sensor que emitia luz infravermelha. E na época ele era fixo, ou seja, você colocava o óculos no seu rosto e você tinha que ajustar o óculos para que ele pudesse identificar esse seu movimento ocular. E isso foi um problema, porque gerou um erro percentual de mais de 50% nos testes. Então, a gente modificou algumas coisas naquela época. A gente modificou o sensor, agora ele é um sensor móvel, mas mesmo assim apresenta o mesmo percentual da anatomia facial. E a nossa ideia para resolver isso é com que ele se torne móvel, mas que não só, por exemplo, ele só possa levantar ou descer, porque é isso que ele está fazendo agora. A ideia é que a gente possa mover ele para qualquer direção, para cima, para o lado, para diagonal, enfim. E a parte mais legal que eu achei do projeto foi o fato de que os testes foram muito legais de ser realizados, porque o som que ele emitia era muito engraçado e tal. Na minha percepção era engraçado. Eu gostava muito de testar o óculos em mim mesmo. Eu gostava muito de ver ele funcionando, porque me motivou a poder continuar trabalhando nele. E a parte mais legal também foi as feiras, porque a gente teve muita oportunidade, participamos de muitas feiras, muitas pessoas nos apoiaram. E eu tenho que agradecer muito, porque eu tive experiências muito boas nessas feiras e aprendi muito nelas. Bem, na minha opinião, na questão do projeto mesmo, a parte mais difícil
No início foi a questão da programação. Eu não sou alguém de exatas, nunca fui. Sou alguém de humanas, sou um estudante de história nato. O que tiver de história pra mim, joga pra mim que eu vou estar feliz. E programação é o contrário disso, né? Então foi uma parte muito difícil pra mim no início, mas eu consegui pegar um pouco da lógica. Mas eu tenho que voltar a treinar porque faz tempo. Mas a parte mais legal para mim foi justamente a questão das feiras. Eu tive umas oportunidades muito incríveis, por exemplo, em 2024, na Mostra Tech, que a gente foi para o Rio Grande do Sul. A Mostra Tech é um evento internacional. E de lá eu fiz muitas amizades, nacionais e internacionais, coisa que eu fiquei extremamente feliz. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência, um contato intercultural com pessoas de outros países, Tunísia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Ucrânia, por exemplo. Então, foi uma das experiências mais incríveis para mim. E você? Eu acho que a parte mais difícil, assim, mais ou menos, né? Foi a parte que a interferência do sol, da luz do sol, atrapalha o sensor a captar a luz que ele emite. Entende? E que a gente até agora não conseguiu resolver muito bem essa problemática, né? E a parte mais legal foi da Feira de Ciências, que por enquanto eu não tinha conseguido participar, né? De algumas feiras que aconteceu. Mas eu vou estar aí nas próximas feiras. Que bom. E como vocês se sentem, né? Vendo que o projeto ganhou tanto destaque nas feiras científicas e do estado e até nacionalmente? Prazer. Simplesmente inimaginável. Porque nasceu num cubículo muito pequeno, num bairro que basicamente 99% das pessoas que eu conheço não conhecem, numa escola muito afastada do centro, que é muito presente nessa problemática. Eu vivo num bairro que essa problemática é muito presente. É um bairro basicamente formado por, sei lá, 40% por caminhoneiros. Então eu convivo com essa realidade. E ver que escalou dessa maneira, né, foi para feiras nacionais e internacionais, é um fato inimaginável, na minha opinião. Se fosse no estágio inicial do projeto, eu não acreditaria. Entende? E você? Olha, para mim foi uma motivação muito grande. Eu nunca imaginei que um projeto, uma iniciativa pequena, ganharia tanto destaque assim. Sim. Isso me deixou muito feliz, porque a princípio eu estava mais por uma questão educacional mesmo, para aprender algo novo. E ver que isso pode realmente se tornar algo revolucionário faz a gente pensar, poxa, eu não imaginava que eu fosse chegar onde eu cheguei. E eu espero realmente que a gente consiga lançar esse projeto no mercado, porque a gente não tem a ideia só de, por exemplo, agora a gente não tem mais a ideia só de apenas melhorar o projeto para que ele continue nas feiras. A gente quer que ele realmente se torne um produto, porque a gente tem uma visão agora de que ele realmente pode se tornar um produto. Patentializar, né? Exato, a gente já está trabalhando nisso, estamos encontrando patrocinadores. Entendi. Sim. E como foi a experiência de apresentar esse trabalho fora do estado, né? Nossa. Foi uma experiência muito boa, mas foi uma experiência muito diferente, ao meu ver, porque eu lidei com pessoas com visões diferentes, né? Que varia, né? De muitos estado pensamentos para estado. diferentes. Muitas realidades diferentes, muitos pensamentos diferentes. Mas foi uma experiência extremamente boa, na minha opinião, porque a gente fez muita anotação, muita sugestão caiu no nosso colo, então a gente pega aquilo, né? Eu sou alguém que gosta de crítica, que a gente sabe, né? Se alguém está criticando isso, talvez seja algo que a gente deva melhorar, né? Então, tudo que fosse possível a gente anotava e já está tudo guardadinho. E você, galera? Como foi a experiência para você de apresentar trabalho fora? Como eu só fui em 2 feiras, eu acho, né? A FECISC. Pois é, então não tenho muito esse sentimento de ir lá e apresentar muito, mas eu sou muito ruim de apresentar. Isso E você, Natália? Olha, foi a primeira vez que eu andei de avião, eu fiquei muito nervosa, quase passei mal. Mas perceber que esse projeto me proporcionou isso foi muito legal.
e também no fato da gente estar apresentando para pessoas diferentes, Sim. que, tipo assim, elas deram muitas ideias boas pro nosso projeto. Ideias que a gente não tinha realmente parado para pensar. E isso fez a gente ter uma visão diferente, porque, por exemplo, sem alguma dessas ideias, a gente faria o terceiro protótipo, que a gente vai começar a trabalhar a partir da semana que vem. Semana que vem, na verdade. Talvez nós não fôssemos trabalhar com essa mesma visão que a gente teve, porque a gente estava com uma ideia, uma proposta para o terceiro, só que com essas feiras a gente pôde ver que tem outras coisas que a gente pode explorar para o projeto, que pode realmente fazer com que ele seja mais, como é que eu posso dizer, inclusivo, que possa realmente todas as pessoas consigam utilizar esse óculos. Entendi. Poderiam falar agora sobre os prêmios, né? Já que vocês foram em várias feiras, sobre os prêmios que vocês ganharam? Bem, o primeiro prêmio que eu lembro que foi um dos mais importantes, né, que alavancou o projeto para onde está hoje, foi o próprio prêmio da FECISC, que foi a primeira feira de ciência que a gente participou. Esse prêmio foi o primeiro lugar em engenharia, se não me engano. A gente ganhou esse prêmio, foi algo que, na minha opinião, foi muito aleatório. A gente estava lá sentado assistindo a premiação do nada. Óculos ASR lá no meio do palco, eu penso, uai. Esse cara deu um gritão do nada. Não tava no roteiro, Meu Deus. Aí a gente foi lá e a gente... Foi lá só no modo automático. Exato, foi no modo automático. Eu tava lá comendo, acho que eu tava comendo um biscoito na hora. Eu olho pro palco, eu dou um pulo no meio da plateia. Aí tá, aí a gente ganha credência pra ir pra FECINC. Aí acontece mais um evento aleatório, que do nada, aí tava lá o Thiago que tava apresentando a premiação. E agora, para os prêmios da Mostra Tech Júnior de 2024, que acontecerá em Novo Hamburgo, o pessoal de Guarapari, óculos ASR, eu olho de novo, cara! De novo! Então, foi muito, muito incrível essas duas experiências, porque aí elevou o moral e a gente ficou louco para mexer no projeto de vez. Né? Então, aí depois só foi ladeira abaixo. A gente foi tendo muitas experiências incríveis, conhecemos pessoas incríveis, fomos para a Mostra Tech, depois ideias, muitas ideias. Depois fomos para Febrace e lá ganhamos o quarto lugar, então foi magnífico. Esqueceu de falar que a gente tirou uma foto com o Iberê até nós. Ah, não! Eu tirei a foto com ele, eu sou o maior fã dele. Eu também gosto dele. Eu tinha que ter pedido pro Iberê mandar um abraço pra você. Com certeza. E vocês têm, tipo, uma feira que vocês têm como, caramba, a favorita? Mostra Tech. Mostra Tech, com certeza. E o que vocês pretendem melhorar, né, para o aprimoramento do óculos, para iniciar o processo de patentização, para que o óculos chegue no mercado, né? Para patentear ele agora, como a gente está usando o processador de Arduino, não tem como patentear ele porque é uma coisa... É um serviço aberto, pelo que eu sei. Um serviço aberto, não dá para usar aquele processador, a gente vai ter que mudar ele e resolver a problemática do sol, da luz do sol. Da luz do sol. Tá. E como vocês acham que esse projeto pode servir de modelo para outras ideias no futuro? Que vocês podem, tipo, levar em consideração, assim? Rapaz, eu lembro de uma coisa que eu citei muito nas feiras de ciências. Não é exatamente algo que precisa ser inventado, mas já existe. Eu vejo tecnologias... Eu sou alguém que estuda muito centro de logística rodoviária, né? Eu gosto muito da história rodoviária do Brasil, caminhão, essas coisas. Meu pai é caminhoneiro, foi caminhoneiro, né? Então, tem um sistema de monitoramento nos Estados Unidos, se não me engano, eu acho que na Europa também, chamado logbook, que você tem que monitorar o seu horário de trabalho. Porque se você tentar alterar qualquer coisa ali vai dar errado. Tipo assim, você trabalhou, eu acho que lá o limite são 13 horas de trabalho contínuo. Um caminhão depois tem que obrigatoriamente parar para descansar, caso contrário você é multado ou preso. Isso aqui no Brasil ainda não é implementado, pelo que eu sei. Então, seria algo muito bom em agir em conjunto, entende? Se viesse aqui para o Brasil esse tipo de modelo. Vocês? Eu acho que também... Alguma coisa que ajudou vocês, algum pensamento novo?
Um pensamento novo que ajudou a gente, eu acho que foi a questão do fato dele realmente ser adaptável, porque no início a gente fez o óculos com base nas nossas anatomias faciais. Então a gente não pensou muito nessa ideia de como ele poderia se adaptar a cada pessoa. Por exemplo, na Febrace nós tivemos uma avaliadora que ela deu uma ideia um tanto quanto interessante. Ela tinha falado pra gente, por que vocês não utilizam um óculos de EPI que pode servir para pessoas que já utilizam óculos? Porque ela falou pra gente, e pessoas que já utilizam óculos? A gente não tinha parado pra pensar nisso. Aí ela falou pra gente sobre um óculos de EPI que basicamente você vai retirar suas lentes, você vai em qualquer ótica e eles retiram as lentes. Você vai colocar numa pequena estruturazinha, as lentes, tudo certinho, colocar dentro dos óculos de EPI. Assim, você vai conseguir trabalhar, vai conseguir fazer suas coisas normalmente e não vai ficar sem o seu óculos. Você vai estar protegido e você vai conseguir utilizar o seu óculos normalmente. Foi uma ideia que, pra mim, foi muito interessante, porque eu não tinha ouvido falar disso. Ela falou Ideias novas, né? Isso, ela falou que ela já tinha trabalhado em uma fábrica que, tipo assim, tinha um ramo mais industrial e tal. E ela tinha que utilizar esses óculos, já que ela utilizava óculos. Sim. Então, foi uma ideia que realmente mudou um pouco a nossa visão, porque Sim. a gente percebeu que a gente tem bastante, muitas ideias que a gente poderia implementar que são diferentes do que a gente conhece normalmente. Entendi. Bom, galera, agora a gente vai dar uma pausinha para beber água e já voltamos, viu? Enquanto isso, roda a vinheta. Voltamos agora com mais dois convidados especiais. Pode se apresentar, por favor? Olá, eu sou a Nayara, trabalho na Secretaria Municipal da Educação de Guarapari, na coordenação pedagógica do Núcleo de Tecnologia Educacional. Eu sou o José Elton, também do Núcleo de Tecnologia, e eu fui o orientador do projeto, né, dos meninos aí. Agora vamos começar com a primeira pergunta. Como foi para você auxiliar no desenvolvimento desse projeto? Pô, foi bacana, porque você acompanhar o desenvolvimento de uns alunos que, quando eles iniciaram, eles não tinham essa visão de pensamento científico, né? Aí você vê essa evolução, pô, é recompensador. Você vê que eles realmente estavam como alunos normais do ensino médio, né? E do ensino fundamental, e aí, conforme foi desenvolvendo o projeto, no primeiro ano, quando participamos da primeira feira, eles já voltaram meninos totalmente diferentes. Aí na segunda-feira, e o contato com o público externo, né? As feiras aconteciam nos IFES, foi no IFES de Piúma, depois no IFES de Vila Velha. Então esse contato com essa galera do IFES, que é uma galera que já tem uma intimidade maior com esse pensamento científico, fez abrir a mente deles, né? Sim. Então para mim foi recompensador ver a evolução deles no decorrer desse processo. Sim. E para você? Eu digo que tudo se resume à transformação social, né? Quando esse projeto iniciou, ele tinha um objetivo didático. Né, enquanto orientadora, né, de pesquisa e coordenadora pedagógica do núcleo, nossa ideia era levar a uma escola o projeto de iniciação científica, né, e mostrar que isso é possível desde o ensino fundamental. A gente iniciou por esse projeto piloto, né, com turmas de 8º e 9º, que é o caso desse grupo, mas nosso objetivo era exatamente esse, mostrar didaticamente que a iniciação científica é possível, seja em qualquer turma, inclusive em turmas menores, né, a gente consegue fazer isso. E no final, o que eu posso te dizer é que a gente obteve esse resultado de transformação social, né? Para além de prêmios ou qualquer outra atribuição que for dada ao projeto, a gente percebeu exatamente isso que o José Elton falou, que esses meninos, né, que eram estudantes ali dessa escola rural, tá, que é importante citar, se transformaram, né? A gente vê hoje eles conversando dessa forma. São alunos que conseguiram pegar todas essas experiências do pensamento científico e trazer para a sua realidade, transformar a sua realidade. Sim. Quais foram as partes mais difíceis e mais fáceis, agora com vocês como auxiliadores, né, do projeto? Mais difíceis e mais fáceis. Eu acredito que mais fáceis foi orientar. São meninos engajados, meninos interessados. Sim. Então, acho que foi muito fácil orientá-los, né? Mostrar para eles a metodologia, né? Como que a gente teria que fazer
como que era importante, né, aliar esse problema que eles tinham a uma solução que seria viável, eu acho que foi muito fácil. Eles entenderam muito bem, numa dinâmica muito convincente, muito rápida. Eles são muito dinâmicos, né? E eu acho que mais difícil foi exatamente porque o projeto, né, enquanto orientadora de pesquisa, eu sou da área de linguagens, né, e também humanas. Então, o método científico é o mesmo para qualquer área. Então, a gente consegue orientar os trabalhos científicos para qualquer área. Mas aí, quando chega na parte de solução, né, que seria a nossa prototipação ali, coleta de dados, foi o momento mais difícil para mim. Por isso que a união, né, numa pesquisa, a gente precisa de pessoas, né? Sim. Então, essa parte técnica, né, foi fundamental, a parceria com o José Elton, que tem a formação em engenharia elétrica, né, que trouxe esse conhecimento técnico para essa parte da pesquisa, porque para mim essa realmente é a parte mais difícil, né, está fora do meu domínio. Então eu costumo dizer para os alunos, né, e também para todos que se interessam por pesquisa, uma boa pesquisa é feita por muitas mãos. Sim. Né, não se faz pesquisa sozinho, a pesquisa não é um ato solitário, né, quando a gente se une, né, com diferentes habilidades, diferentes interesses e ideias, é que surge uma boa pesquisa. E você pode perceber isso até no grupo de alunos, né? Sim. Aqui a gente tem um extremamente comunicador, a gente tem um cérebro mais lógico, a gente tem um mão na massa, que é o que Sim. gosta de manipular e gosta de falar um pouco menos. Eu acho que é essa diversidade que faz uma boa pesquisa. Então, para mim, essa foi a parte mais fácil e a mais difícil. E para mim acontece mais ou menos da forma contrária, que a parte mais fácil foi realmente o desenvolvimento da parte técnica, né? Que os meninos vinham com as ideias, aí a gente fazia uma pesquisa, eles faziam uma pesquisa e eu ajudava eles a direcionar mais ou menos a solução da forma que eles estavam pensando. Para mim essa daí foi a parte mais fácil, porque tem a ver com a minha rotina na faculdade e tudo mais. Já tinha mais ou menos uma caminhada na parte de pesquisa, já conhecia alguns recursos, então eles vinham com uma ideia, como que a gente vai solucionar esse problema. Aí eu já ajudava passando mais ou menos um caminho e eles iam amadurecendo a ideia. Para mim essa foi a parte mais fácil, mais divertida, né? E a parte mais difícil, na minha opinião, foi fazer eles também ter uma mentalidade, porque são alunos do 8º, 9º ano, né, na época. Então fazer eles ter uma mentalidade para entender que a seriedade da questão, a apresentação lá de uma forma mais séria, porque às vezes muito dispersos, né? Normal, natural isso. Uma feira cheia de jovens, né? Sim. Isso é fato que aconteceria, mas aí foi essa questão deles ter uma seriedade, conseguir enxergar de uma forma um pouco mais séria. É um amadurecimento, né, no fim das contas. Sim. Então, mais ou menos assim. Quais foram os principais desafios que você teve que lidar com eles, que vocês, né, teve que lidar? O Caleb. Desafios, né? O Caleb, o José fez essa brincadeira porque nas feiras, né, eu acho que as feiras foram grandes desafios. Porque quando a gente se propôs a inscrever eles na primeira feira, que foi a FECISC, no qual eles ganharam o primeiro lugar em engenharias, né? O Henrique até conversou aqui com você anteriormente, falou que foi uma surpresa e foi mesmo, porque nosso objetivo não era chegar lá e vamos ganhar um prêmio. A gente viu um bom trabalho sendo construído e a partir desse bom trabalho a gente resolveu inscrever num evento para que eles pudessem mostrar os resultados dessa pesquisa para a comunidade científica. E esse é o objetivo da pesquisa, né? A gente socializar os resultados dela. Então, na minha opinião, essas feiras foram muito desafiadoras, porque as feiras científicas, elas duram mais do que 2 dias, né? Então, você tem que sair cedo daqui do município onde a gente está, carregar, né, esses alunos, eles precisam ficar o tempo inteiro no stand apresentando para centenas, né, dezenas, centenas e até milhares de pessoas, dependendo da feira, que é o que a gente teve que vivenciar no decorrer desse processo, né? Aí quando o José brincou do Caleb, tá? Porque o Caleb tinha essa dificuldade, ainda tem um pouquinho de falar, né? Então, em alguns momentos a gente fazia, né? Mostrava ele a importância dele participar também desse processo, que ele era mais mão na massa, ele gosta mais de manipular, né? De fazer ali junto com os colegas. E então, assim, tentar fazer com que eles também percebam a importância de adquirir novas habilidades, né, e fortalecer as habilidades que eles já têm, foram grandes desafios dentro dessas feiras, né. A Mostratec e a Febrace, né, que são as duas, a internacional e a nacional que a gente participou. Uma é no Rio Grande do Sul e outra em São Paulo, né, na USP. São feiras muito intensas, elas começam 8 da manhã, terminam 5 da tarde, passam centenas e milhares de pessoas mesmo, assim, mal dá tempo de beber água, né, principalmente eles que apresentam. Então, assim, no final do dia ver eles cansados, né, mas ao mesmo tempo
tentar motivá-los, né, que no outro dia tem mais. E são 5 dias de feiras de apresentação direto. Então, chega uma hora que realmente você está com vontade de desistir, né? Vamos parar, já está cansado. Então, assim, tem que ter uma resistência psicológica, principalmente por parte dos finalistas, né? Que é como a gente chama o aluno que está na final de uma feira, que é um desafio. Então, para mim, enquanto orientadora de pesquisa, foi um desafio junto com eles, porque eu não podia estar lá no estande apresentando por eles, é um trabalho deles, né? E, ao mesmo tempo, tendo que mediar esses processos, né? Emocionais, são adolescentes, né? Então, ao mesmo tempo que estão ali vivendo boas experiências, também estão lidando com desafios. Sim. Então, os avaliadores que chegam nas feiras nem sempre chegam com elogios, né? Claro. Muitas vezes chegam críticas, alguns sabem dizer essas críticas em bom tom, outros são um pouco mais duros e ríspidos. Então, assim, fazer eles entenderem a importância de uma avaliação, mesmo que pareça naquele momento que eles estão sendo julgados, né, ou criticados, a importância de anotar essas críticas e depois trabalhar em cima delas, para mim foi um desafio também, né, mas importante, porque a partir dessas críticas, né, novos resultados e novos dados a gente conseguiu adquirir ali, adicionar essa pesquisa. Então, ao mesmo tempo que foram desafios, eu digo que também foram grandes aprendizados. Sim. Então, enquanto orientadora, eu pelo menos, né, cresci junto com eles. Sim. Eu acho que um desafio que a gente enfrentou, que foi complexo também, foi a questão da viabilização do nosso transporte, da estadia. Tem que agradecer ao Instituto Autoglass, que ajudou a gente financiando a nossa viagem. Agradecer ao Aeliton também, que ajudou a gente pra caramba, correu atrás. O desafio foi realmente viabilizar as coisas, tá? Porque é difícil conseguir apoio, como é um projeto piloto e estava se iniciando, ninguém sabia ainda o potencial das coisas. Sim. Agora as coisas acontecem com um pouco mais de facilidade, porque a gente foi tendo alguns resultados positivos, né? Mas no começo ainda não era nada, era só uma ideia. Então era muito difícil conseguir esses apoios. Enquanto estava aqui no estado, a gente conseguiu o apoio da própria Secretaria de Educação, com transporte, disponibilizando a gente para ir lá participar. Mas depois, a partir do momento que precisou ir para o Rio Grande do Sul e para fora do estado, foi um pouco mais complexo, porque tem viagem, tem estadia. A Mostratec foi 5 dias de feira, então não é barato ficar 5 dias lá no Rio Grande do Sul. Então isso daí foi um desafio complexo. A iniciação científica, quando ela vai para fora, né, quando bons resultados vêm dela, ela exige financiamento, ela exige apoio. Sim. Então, assim, um outro grande desafio realmente é adquirir esse apoio, esse recurso necessário para que os alunos possam vivenciar essas experiências e socializar os resultados das pesquisas deles. São feiras realmente muito longas, né? Ir para um outro estado tem um custo, né? E buscar essas parcerias também é um desafio. Sim. E vocês percebem melhoras nos alunos, tanto na parte acadêmica quanto pessoal? Totalmente. Depois da participação desse projeto? São outros alunos. Eles eram bem diferentes, né? Eram alunos de bom rendimento. Sim. Né? A gente, quando procurou a escola para esse projeto piloto, a gente pediu, né, a direção que escolhesse alunos com bom rendimento, que fossem comprometidos. Então, sempre foram bons alunos. Né? Mas a gente viu totalmente a mudança ali na capacidade de comunicação, de lógica, de argumentação, de várias habilidades que talvez em trabalhos convencionais na escola, eu diria, seriam difíceis eles adquirirem em tão pouco tempo. E o bacana também foi que no começo a gente não sabia, não conhecia tão bem eles, então acabou que a gente botou eles no mesmo lugar para fazer a mesma função. Só que naturalmente cada um foi se destacando em uma coisa. O Caleb não apresentava tão bem, mas ao mesmo tempo na hora da mão na massa foi o que aprendeu mais rápido a fazer uma solda, a mexer no componente. Então essa evolução foi maneira, cada um foi se encaixando no seu devido lugar para a equipe se complementar realmente, e virar uma boa equipe. Esse daí foi um grande... Eles mesmos perceberam as fragilidades deles, né, as potencialidades, eles mesmos se ajustaram. Tanto que quando eles participam das feiras, eles meio que se dividem ali, né, para não ficar cansativo, eu pego essa parte, eu explico um pouco mais dessa. Mas eles dão conta de tudo. Se um precisar se ausentar, foi ao banheiro, chegou um avaliador, quem estiver ali vai apresentar todo o resultado, eles estão preparados para isso. Então, eles são novos alunos. A iniciação científica, ela de fato muda, transforma o aluno de uma maneira que não dá para explicar, só vivenciando. Sim.
E qual a importância do apoio escolar e familiar na preparação de um projeto como esse? É fundamental, né? A família ela precisa estar muito perto desse tipo de ação. São muitos períodos de locomoção, né? Sim. Quando a gente inicia um projeto de iniciação científica e começa a inscrevê-los em feira, a família precisa estar muito perto, a gente precisa de autorizações o tempo todo, né, para locomoção, para se precisar de hospedagem, para hospedagem. Da família entender, né, que esse trabalho ele vai servir lá à frente, né, na vida futura, quando eles tiverem uma profissão, seja ela qual for, né, que eles vão escolher para o futuro, que eles, desse trabalho vai sair para eles habilidades que eles vão usar na vida, né, de comunicação, de pesquisa, né, se eles quiserem seguir uma vida mais acadêmica depois na faculdade. Eu costumo falar, né, que eu aprendi sobre pesquisa de verdade quando eu entrei na faculdade. Me falaram, vocês precisam fazer um TCC. Né? Eu falei, gente, o que é isso? Né? O que é isso? O que é pesquisa? O que é metodologia? O que é problema, objetivo, metodologia, coleta de dados, análise de dados? Eu só vi isso na faculdade. Então, eles tiveram a oportunidade de ver isso no ensino fundamental. Tenho certeza, né, que quando tiverem trabalhos um pouco mais complexos no ensino médio, estão mais preparados para isso. Sim. E que quando entrarem na faculdade, alguém falarem com eles de TCC, eles vão sorrir. Preparação. Né? Então, vão até ajudar os colegas, sim, porque é algo que eles já vivem com naturalidade. Então, a família, ela precisa entender, né, quando a gente escolhe ou quando alunos se envolvem em projetos como esse, que são fundamentais para o crescimento do aluno, né, e precisam estar perto da ação para que ela realmente aconteça. Sim. A gente sabe que é difícil soltar o passarinho, né, o passarinho criar asas, mas é importante, porque queria eu ter tido uma oportunidade parecida com essa na idade deles. Porque realmente abre a mente demais. Eles imaginam na escola eles apresentando trabalho, a facilidade que deve ter. Sim. Que eu passei esse perrengue durante o meu ensino médio todo, dificuldade de apresentar trabalho, fui desenvolver realmente isso na faculdade. Então, olha a facilidade que eles estão tendo com relação a isso. Já abre a mente, né? Inclusive, então, a gente aproveita essa oportunidade para agradecer essas famílias, né, que estiveram perto da gente, que confiaram no nosso trabalho, confiaram seus bens mais preciosos em nossas mãos nessas feiras, no desenvolvimento do trabalho. E assim, é um projeto que começou em 2023. Então foi em 2023, foi 2024, está em 2025 ainda, né? E é um projeto que está continuando. Então, eu digo agora, né, que eles meio que já fazem parte de uma família, né? Uma família da iniciação científica ali, do Núcleo de Tecnologia Educacional, e que a gente acabou se conhecendo a esse ponto. Então a gente agradece muito a essas famílias que estiveram conosco. Sim. E como foi a experiência de acompanhar, né, os alunos que fora do estado e ver o reconhecimento nacional? Foi fantástico, né? Tanto a participação na Mostra Tech, que foi internacional em 2024, eles tiveram uma desenvoltura incrível, né? O Henrique tem uma fluência em inglês perfeita, então ele conseguiu apresentar o trabalho também para os estrangeiros, né, para os ucranianos, para várias pessoas que de fora conseguiu conhecer o trabalho deles por meio do conhecimento do Henrique em outros idiomas. E na Febrace, né, que é a maior feira brasileira de ciências e engenharia, ver eles apresentando para avaliadores da USP, né, que geralmente são professores da própria USP, que é a universidade talvez mais reconhecida, mais valorizada do país. Foi incrível, eles tiveram uma desenvoltura muito fantástica, eles conseguiram não só apresentar bem, como se sair bem de todas as críticas e perguntas que os avaliadores faziam. Então eles estavam extremamente preparados. Então foi um orgulho ver a desenvoltura deles nessas duas feiras fora do estado. E é interessante também ver que eles gerenciando a emoção deles, né? Porque eles saíram de duas feiras que ficaram em primeiro, em segundo. Aí a gente foi para a Mostra Tech sem muita expectativa, mas com um pouco de expectativa também, sempre tem, né? E acabou que o critério de avaliação da Mostra Tech era um pouco diferente, não era separado por subcategorias, então a gente competia com gente que estava com um projeto de ciências sociais, ciências da natureza, então não tinha um critério igual das outras feiras, que era engenharia, a gente competindo com gente de robótica também. Aí acabou que realmente as ciências sociais acabam que tem muito mais destaque nessa parte, então eles não conseguiram o prêmio, mas gerenciaram a emoção, administraram isso, não tem? E foi tranquilo, não se frustraram, foi
foi uma evolução, né? E seguimos o projeto. Aí depois da Febrace, realmente conseguimos um 4º lugar de novo, que fez ele reacender o fogo do projeto, né? Mas acompanhar esse gerenciamento de emoção deles é muito bacana. E é importante citar que um 4º lugar na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que é a Febrace, eu, enquanto orientadora, eu digo que, para mim, ela tem um peso de um 1º lugar. Cabe destacar que da nossa cidade é o primeiro projeto que é premiado em feira nacional, fora do estado, em feira científica, né? A nossa cultura científica ainda está muito remanescente, ainda está nascendo, né? Dentro das escolas a gente vê ainda poucos trabalhos, poucos se inscrevem em feiras, e que isso sirva de motivação para os professores que estão nas escolas, porque isso pode ser feito, né? Com os professores das escolas, com alunos como vocês, né? Então é preciso vontade, né? Tem os desafios, né? Com certeza não é fácil, mas que é possível, né? A gente pode fazer. Então esse prêmio, né, de 4º lugar, eu acho que representa o quanto a gente pode ir à frente, o quanto a gente pode continuar. E agora, levando as considerações finais de vocês, quais foram os momentos mais gratificantes, assim, que vocês tiveram desse projeto e por quê? Não há como não citar as premiações, né? Eu acho que a gente fala que não é importante, mas naquele momento que fala o nome do projeto e que a gente pega a bandeira do Estado, principalmente nas feiras que são fora, e a gente está representando não só a gente, como o nosso povo, de certa forma, né? Nosso lugar, nosso município. São momentos emocionantes, né? Eu acho que não tem como não citar isso. Mas mais gratificante que isso, né? Porque isso apela à emoção, né? Um momento emocionante, mas que também acaba, né? 4º lugar, comemorando, 1º lugar, que massa. Mas o que vem depois disso, né? Então, assim, eu acho que mais gratificante que isso, é emocionante, mas é ver a evolução deles, né? E ver como eles se comportam tão incrivelmente bem, né? Sobre o projeto em qualquer ambiente que eles vão. Num podcast como aqui, ou numa entrevista, ou numa apresentação em qualquer outro espaço, se for pedido para falar sobre o projeto, o quanto eles evoluíram. Então, mais gratificante que isso, né, para um orientador de pesquisa não há, o quanto eles conseguiram evoluir. E com a gente como orientador, para mim é emocionante saber que o projeto não acabou, porque eles vão sempre estar precisando de ajuda, eles estão querendo continuar o projeto, estão dando continuidade, então isso daí é emocionante para mim, dar continuidade, continuar orientando eles, né? Porque o projeto não morreu, vai continuar, vai melhorar. Bom, e ficamos agora por aqui, gente. Parabéns pelo projeto, Vinícius, tem muito ainda para crescer, parabéns mesmo pelos prêmios. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado, gente, e até o próximo PodStark. Tchau!